Queridos, nós vamos estudar agora duas profecias do livro de Isaías que falam, dão direção, dão luz a respeito de quem seria o Messias. Nós temos que entender que até então eles não tinham muita certeza de como seria a vinda do Messias. Se ele desceria do céu realmente, como uma pessoa já adulta, com glória, ou se ele nasceria aqui como um homem. E o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, é dado uma luz a respeito disso. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Falando um pouquinho a respeito disso aqui, depois eu continuo o versículo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, é um menino que nasceria, mas seria um filho. Ou seja, seria de Israel, seria dentro dos lugares de Israel, dentro das famílias de Israel. Foi dado um filho para eles. E o principado está sobre os seus ombros. Ou seja, aqui está falando da autoridade que ele tem como rei, a autoridade que ele teria. O principado está sobre os seus ombros. O principado fala sobre a autoridade, altas autoridades está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso. Esse é o primeiro nome. Maravilhoso fala das maravilhas. Um Senhor que é uma criança que cresceria entre os homens, e ali teria como das coisas que ele faria seriam maravilhas. Ele seria poderoso realmente para fazer coisas extraordinárias, coisas divinas entre os homens. Como Jesus transformou água em vinho, isso é uma maravilha, né? Nós podemos chamar isso de milagre, mas é uma maravilha. Maravilhas são coisas extras que só Deus pode fazer no meio das pessoas. E Jesus anda sobre as águas, isso é uma maravilha também. Jesus dá uma ordem a uma figueira e ela morre, isso é uma maravilha. E Jesus fez tantas outras coisas ali que são maravilhas que ele realizou realmente, além dos milagres que ele realizava. E o texto diz que o segundo nome dele seria Conselheiro. Conselheiro aqui tem uma ligação com o nome Paráclito, ali no grego, que significa aquele que está ao lado, um advogado, o conselheiro era alguém que estava junto para falar por alguém, o Paráclito, e aqui agora no hebraico recebe esse nome de conselheiro. Jesus tinha essa função, tanto é que ele diz que quando ele subisse ao céu, ele rogaria ao Pai, e o Pai daria outro Consolador, outro Paráclito, que é aquele que estaria ao lado. E esse conselheiro, Jesus, realmente é aquele que nos dá uma palavra de sabedoria, é ele que nos guia, é ele que nos dá as orientações, e ele é poderoso realmente para nos dar direções certas, encorajamento. O conselheiro é aquele que encoraja, que fortalece, dá a direção certa. Depois o outro nome que ele teria é Deus Forte. Aqui, irmãos, deixa muito claro a divindade de Jesus. Porque essa criança que nasceria, ela teria sobre ela o principado. Então, como parte do principado, um dos nomes que ela tem que revela quem ela é Deus Forte. É Deus entre os homens, pondo em fuga o diabo e seus exércitos, curando as doenças, as enfermidades, fazendo seus milagres, seus prodígios, desfazendo as mentiras do diabo sobre a terra, libertando os homens. Ele é Deus forte porque Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Ele é chamado também de Pai da Eternidade. Pai da Eternidade é o quarto item desse nome. Então, como Pai da Eternidade, mostra que ele é o eterno, aquele que é o Senhor do tempo. Olha que coisa linda e maravilhosa para estar sobre o nome de um ser humano. Mas não é só um ser humano, é Deus tomando o formato de homem, e ele tem sobre si a autoridade sobre a eternidade. Ele é Pai da eternidade. Olha que coisa linda. Ele não apenas tem a eternidade, ele é Pai da eternidade. Ele é chamado assim. E o último nome é Príncipe da Paz. Príncipe da Paz porque ele é aquele que veio trazer a paz entre os homens. O Evangelho mesmo quer dizer as boas notícias do reino. Jesus é um príncipe porque ele é filho do rei. E ele é um pacificador, ele é príncipe da paz. Ele veio pacificar. Ele veio então fazer com que o homem se reconciliasse com Deus. E veio trazer a paz entre os homens. É óbvio que essa paz depende
Alguém pode pegar um texto da palavra do Senhor e dizer assim: mas Jesus disse, eu vim trazer a espada, não vim trazer a paz. Então nós vamos ver o sentido que Jesus disse isso, veio trazer a espada, é no sentido de que uma pessoa, quando ela encontra-se com Jesus e a sua vida é transformada, ela acaba ao mesmo tempo se opondo a uma outra pessoa que tem um sistema de injustiça. E essa pessoa acaba brigando então e trazendo confusão. É nesse sentido que Jesus disse que ele veio trazer a espada, porque o pai vai se levantar contra o filho contra o pai, e dentro da mesma casa, um irmão contra outro, eles vão se levantar um contra o outro por discordância da palavra de Deus, discordância de que Deus realmente transformou a vida de alguém. Mas no sentido do que Jesus vem fazer para o homem, ele é príncipe da paz. Príncipe da paz, porque ele nos restaura e nos reconcilia com o Pai Celestial. Outro nome, outra profecia que nós vemos aqui, é a profecia de Isaías 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus interpreta o nome Emanuel corretamente, pois está escrito em Mateus 1:23, como sendo Deus conosco, ali profetizando que, conforme a profecia de Isaías capítulo 7, versículo 14, assim seria o seu nome, que quer dizer Emanuel, que a tradução é Deus conosco. Significa que Deus viveria entre os homens, como homem. A profecia é referente à narrativa do nascimento de Cristo, conforme designada e interpretada por Mateus, diz que Cristo é Deus. Sim, Cristo foi nascido de uma virgem, ele é Deus. Olha que lindo esse texto, ele dá mais alguns sinais para a gente. No outro texto que nós lemos, fala que um filho nos deu, agora fala a característica dele. Ele nos dará um sinal, a virgem conceberá. Ou seja, o nascimento de Jesus foi um nascimento milagroso, porque uma virgem, uma mulher que nunca teve um relacionamento com nenhum homem, conceberia, ou seja, ela engravidaria e ela daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel. Emanuel aqui não é bem no sentido do nome que Jesus receberia, nome próprio dele mesmo, mas o significado do ministério que ele teria, que é Deus conosco. Então deixa muito bem claro que na outra profecia de Isaías, ele é chamado de Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade. E aqui ele é chamado Deus conosco. Então Isaías está dizendo que essa criança, quando nascesse, ela teria ali nomes de Deus sobre ela, sobre o seu ombro realmente. Ela traria esse poder. Amém? Eu deixo então para a meditação dos irmãos esses dois textos em nome do Senhor Jesus.